Graças e paz, meu irmão, minha irmã, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar com vocês e eu poder estar nessa videoaula, adentrando no celular, para falar um pouco mais da nossa palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar da lição de número 5 da nossa revista, que tem como título Tire um dia para descansar. Temos como texto áureo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 28. Nosso texto base da lição está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 ao 3 e versículos 12 ao 15. Hoje, especificamente, iremos tratar do quarto mandamento, que é guardar o sábado. Estamos diante de um mandamento extremamente controverso em nossos dias. Na verdade, esse mandamento, ele tem o mesmo peso dos outros. E alguns cristãos, querendo se eximir, não querem reconhecer isso como estando em vigor. Mas, afinal de contas, nós devemos ou não guardar o sábado? Qual é a finalidade desse mandamento? Lembramos que o decálogo, esses 10 mandamentos, como nós estamos estudando ao longo desse trimestre, nós sabemos que esse decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, foram direcionados primariamente para os hebreus, para os israelitas. Sim, e a igreja, ela vive um novo pacto. Porém, tudo que há no Novo Testamento é embasado pelo Antigo Testamento. Logo, o decálogo, a sua essência, ela tem aplicabilidade em nossas vidas. E nós iremos ver e verificar esse quarto mandamento, que é a guarda do sábado. E nosso tema da lição, que é tire um dia para descansar, ao longo dessa nossa exposição, buscaremos atingir os seguintes objetivos: entender que reservar um dia da semana para descansar é um direito dado por Deus. Compreender que o dia do descanso é também um dia consagrado para celebrar a Deus. E concluir que depois da morte e ressurreição de Jesus, os crentes trocaram o sábado pelo domingo. Ao longo da nossa lição, nós iremos buscar atingir esse objetivo. Mas qual é a razão do sábado? Por que Deus instituiu esse mandamento para o povo de Israel? Quando a Bíblia vai citar pela primeira vez o sábado, a guarda do sábado? Se nós abrirmos a nossa Bíblia, você tendo a sua Bíblia na sua casa, abrir em Gênesis capítulo 2, no seu versículo 1 ao 3, diz a palavra do Senhor: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós sabemos que nosso Deus vai criar todas as coisas através da sua palavra. O mundo era o caos, estava vazia, a terra era sem forma e vazia, ou seja, ela estava um caos e não existia vida. E Deus vai transformar esse caos em organização e vai transformar o nosso planeta. Vai criar a vida aqui. E após, em 6 dias,
ele realizar toda essa obra, inclusive com a obra final sendo a criação do homem, ele fazendo por suas próprias mãos, Deus vai descansar nesse dia. Mas como assim Deus descansar? Deus se cansa? Não. Na verdade, Deus estava contemplando a sua criação. Ele estava dando um exemplo para o homem, para ter um tempo, para dar um tempo para si mesmo, um tempo para se descansar e, acima de tudo, para lembrar do seu Criador. Então, Deus aqui, a primeira vez que é citada a palavra sábado na Bíblia, que está logo no livro de Gênesis, não havia ainda mandamento nenhum instituído. Tanto é que no período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, em momento algum é citado o sábado. Isso Deus vai estabelecer para o povo de Israel. Lembrando que esse povo, Deus vai lembrar que ele estava lá no Egito, escravizado. Logo, nesse tópico 1 da nossa lição, vai dizer que Deus pensou nos homens e nos animais quando instituiu este mandamento da guarda do sábado. Qual é a finalidade, então, desse mandamento? Por que Deus instituiu esse mandamento para o povo de Israel? Lembrando que esse povo, quando estava escravo no Egito, escravo não tem direito. Escravo, descanso, nem pensar. Nós estamos numa sociedade moderna em que temos direitos trabalhistas e direito a uma folga semanal. Na antiguidade não tinha isso, muito mais para um escravo. Então esse povo, na sua escravidão, os egípcios os afligiam com o seu trabalho. Se nós pegarmos o livro de Êxodo capítulo 1, versículos 14 e 15, versículos 13 e 14, de capítulo 1 de Êxodo, vai dizer o seguinte, que os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, e com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. Não tinha moleza para esse povo. Esse povo tinha metas a atingir, e o faraó afligia cada dia mais esse povo, a ponto de estabelecer para as parteiras, mandar matar os meninos que nascessem, porque esse povo já tinha crescido por demais na terra do Egito. Era um povo que já estava bem forte naquele lugar. Por isso, Faraó os afligia com seus trabalhos. A gente lembra que em Êxodo capítulo 2, quando Moisés vai ver um egípcio torturando um hebreu, Moisés vai matar esse egípcio, vai ter que fugir, vai para o deserto, 40 anos ele volta, 40 anos depois ele volta, e o que ele vai encontrar? Deus vai mandar Moisés para ir para o Egito para libertar esse povo. E quando Moisés se dirige a Faraó, pedindo para que liberasse o povo para ir a 3 dias em caminho no deserto para adorar a Deus, o faraó vai estabelecer, dando ordem para os egípcios, aumentar a carga de trabalho sobre esse povo, a ponto de eles pegarem a própria palha. Não só tem que fazer tijolos, agora tem que pegar a própria palha. Ou seja, se tinha algum resquício de descanso, acabou o descanso deles. Então esse povo hebreu já estava acostumado a essa prática, de não ter descanso, não ter tempo para buscar a Deus, não ter tempo nenhum. E Deus, quando vai tirar esse povo do Egito, ele lá no Monte Horebe vai estabelecer esse mandamento, já para cuidar do povo. Lembrando que lá em Êxodo capítulo 16, se vocês estiverem com a sua Bíblia aí, eu vou explorar bastante a sua Bíblia hoje.
É bom você estar com a sua Bíblia para acompanhar as passagens, até mesmo para verificar o que estou falando aqui. Em Êxodo 16, capítulo 4 e 5, e depois a gente vai ver também no 17 e 20, né? Êxodo 16, 4, vai dizer o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Versículo 17. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Versículo 19. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Aqui Deus já está colocando em prática um mandamento dado para eles antes de dar esse mandamento. Ao eles saírem do deserto, esse povo tem fome, Deus manda o maná para eles e diz que eles a cada dia colhessem o que necessitavam, que o dia seguinte Deus iria prover. E vai estabelecer que no sexto dia, sim, eles deveriam colher o dobro, porque no sábado seria um dia para eles descansarem. Algo que eles jamais puderam fazer no Egito. E Deus estava estabelecendo isso para eles, já para exercitar. Deus os tirara do Egito, mas o processo de tirar o Egito deles não era fácil. Não ia ser fácil. E Deus já estava dando esse ensinamento para eles, a ponto de, quando Moisés estabeleceu a primeira situação, o primeiro sexto dia deles, já tiveram aqueles que guardaram, acreditando, na dúvida de que não tivesse um maná no dia seguinte. E o que vai acontecer? No dia seguinte, esse maná que eles escolheram a mais, que foi antes do sexto dia, esse maná no dia seguinte vai se transformar, vai encher de bicho, vai estragar, vai apodrecer. Isso eles estavam demonstrando aqui a falta de confiança em Deus. Deus já estava dando uma didática para o que ele viria dar lá na frente, que seriam os mandamentos e especificamente esse sábado. Então, com que finalidade foi estabelecido esse mandamento? Na sua lição, se você está com a sua revista, e aí novamente eu te convido a que, se você quiser adquirir a revista, procure a secretaria, entre em contato, ligue para a secretaria, que nós iremos disponibilizar essa revista para você. Então, aqui em Deuteronômio capítulo 5, né, versículos 14 e 15. Então, Deuteronômio capítulo 5. Você que estiver com sua Bíblia aí, pode abrir. Versículo que é o texto base nosso, né, vai dizer o seguinte: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou guardasses o dia de sábado. Na verdade, Deus estabeleceu esse mandamento para o povo para lembrar o quanto eles sofriam com Faraó lá no Egito, que não tinha direito a descanso, não tinha direito nenhum. E Deus vai estabelecer esse sábado para eles poderem descansar. E não somente eles, mas os seus animais, os escravos,
e em particular os escravos. Por quê? E Deus está falando, lembrando, os seus escravos também têm que descansar, os seus servos também têm que descansar, porque um dia vocês também foram escravos, um dia vocês também foram servos. Então, a razão, o objetivo que Deus estabeleceu são dois. Um primeiro, o descanso da pessoa, o descanso do ser humano, o descanso da criação. E segundo, até mais importante que o primeiro, a santificação ao Senhor, o lembrar do Senhor, buscar, ou ter um dia, um momento para com o Senhor. Então, esse era o propósito estabelecido por Deus. Também Deus, ele pensou em si mesmo, como eu acabei de falar aqui. Deus, vai estabelecer em Levítico capítulo 25, 23, na verdade, e aí depois você vai explorar esse capítulo 23, que lá Deus já está estabelecendo as festas. Lá Deus já está estabelecendo a Páscoa, Deus já está estabelecendo a festa das primícias, Deus já está estabelecendo Pentecostes. Então, nessas festas, sempre o final delas sempre desembocava em que dia? No sábado. E era um dia de santa convocação do povo, um dia solene, um dia em que o povo se alegrava e festejava juntamente com o Senhor. Nesse dia de festa, não tinha que fazer trabalho nenhum, tinha que se deixar e se voltar para o Senhor. Então, esse mandamento, ele tem isso. Nós lembrando que os 4 primeiros mandamentos é o relacionamento nosso na vertical com Deus, nosso com Deus, o único Deus, a idolatria, Deus condenando a idolatria, não tomar o nome de Deus em vão e a guarda do sábado. Por quê? Demonstrando que a confiança no Senhor, você deixar de trabalhar nesse dia, buscar descansar, você está descansando no Senhor, crendo que Ele é o Deus da sua provisão. No item ponto 2 da nossa lição, nós iremos ver a extensão disso, desse mandamento no Antigo Testamento. Ainda no livro de Levítico, nós vamos ver que esse descanso, um ano sabático, que é estabelecido no livro de Levítico. Levítico capítulo 25, versículos 10 a 12, mais à frente a gente vai ver isso. Seria o ano do jubileu. Antes a gente vai ver esse ano sabático. O que vem a ser o ano sabático? Deus vai estabelecer para o povo que quando adentrasse na terra de Canaã, nessa terra que emana leite e mel, Deus vai estabelecer que durante 6 anos, e isso está em Levítico capítulo 25, dos versículos 1 ao 7, a gente não vai ler aqui, mas você na sua Bíblia vai poder verificar que durante 6 anos o povo iria semear, iria arar a terra, iria cuidar, plantando e colhendo, vivendo do que plantava. Mas quando chegasse no 7º ano, a terra teria que descansar. E durante esse período desse ano, não haveria trabalho nenhum na terra. Não somente a terra descansaria, mas o povo também descansaria no arado, não iria pegar no arado. Os animais iriam descansar. Deus sabia que era necessário descanso até mesmo para os animais, para os escravos, para os servos. E Ele vai estabelecer que nesse 7º ano, o que a terra produzisse naturalmente, ou seja,
No 6º ano já tinha se plantado, havia se colhido, mas ficou as plantas lá. O que desce dessa plantação, sem você ter sido trabalhar, você poderia colher não somente o proprietário, mas como servo, como criado, como escravo, todos poderiam usufruir do que fosse colhido nesse 7º ano. E esse 7º ano, um ano sabático, um ano de descanso, era um ano para o povo parar e refletir, arremetendo lá para o deserto, em que durante 40 anos esse povo foi mantido por Deus, pelo maná, pelas cordonizes, a água que brotava da rocha, sem eles terem que plantar nada. Então, e durante esse 7º ano, eles lembrariam de que Deus é o Deus da provisão, que Deus nunca os desamparou e que estariam em pé de igualdade com os seus servos. Lembrando também que um dia Deus, com mão forte, os tirou lá do Egito, que um dia também foram escravos. Por isso, Deus não faz acepção de pessoas, demonstrando que perante Ele todos são iguais, quer seja senhor, quer seja escravo, todos são iguais. A gente vai ver também em Levítico, no seu capítulo 25, versículos 10 e 12, esse eu quero ler com você. Levítico capítulo 25, versículos 10 e 12 e 20 e 22, que vai dizer o seguinte: e santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Anos de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Versículo 11. Ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. E aqui Deus está estabelecendo o seguinte, diferente do ano sabático. Após 49 anos, esse povo, aquele que acabou se vendendo, o próprio hebreu se vendendo para o outro hebreu como servo por causa de dívida, que a lei estava dando esse tipo de amparo, essa servidão não seria eterna. Quando chegasse no ano de jubileu, ou seja, no 50º ano, quem era servo se tornaria livre. Aquele que empenhou a sua terra, ou seja, que fez uma dívida e o outro ficou com a terra no lugar dele, após esses 49 anos, no 50º ano, a terra seria devolvida para o antigo dono. Isso porque Deus vai falar para ele o seguinte, que essa terra, que a terra é minha, ninguém terá possessão eternamente, que a terra é do Senhor. Aí, e Deus vai além, que lembra do ano sabático? Que no 7º ano eles poderiam colher o que era produzido naturalmente. Nesse ano do jubileu, Deus vai estabelecer que eles não colheriam nada, não poderiam colher nada nesse ano. Aí Deus, quando Deus estabelece algo, Ele cria condições para que nós possamos cumprir. Ele vai falar, o povo, ele faz a pergunta e mesmo ele responde. E se disserdes, no versículo 20, do capítulo 25, e se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha, até ao 9º ano, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Ou seja, Deus estabelece que naquele ano
eles não fizessem nada mesmo. E Deus é tão bom e maravilhoso que Ele dá ordem, mas Ele dá condições para que nós possamos cumprir. Ele fala, eu garanto, você nesse último ano, nesse 6º ano, você vai plantar, você vai colher 3 vezes mais, porque eu vou abençoar a terra. No 7º ano você não vai colher nada. No 8º ano você vai plantar, mas não vai colher nada. E no 9º ano, quando começar a colheita no 9º ano, você vai estar comendo ainda aquela do 6º, ou seja, Deus vai fazer sobejar. Isso é fazendo que o povo confiasse nele, né? Descansasse nele. Então, sábado é descanso e santificação ao Senhor. E Deus estabelece isso no ano de jubileu, inclusive, dando liberdade àquele que era escravo. Por quê? Para lembrar que um dia eles foram escravos e foram libertos também. Então, aquele que se tornasse escravo, e um dia iria se tornar liberto também, porque foi a ação poderosa de Deus sobre a vida deles, para que eles lembrassem do que Deus fez por eles. E agora, nós iremos citar aqui o item 2.3 da nossa lição, que vai falar sobre o abuso cometido por esse povo hebreu, né, ao longo, descumprindo esses sábados. A gente vai ver no livro de Amós, por exemplo, capítulo 8, Amós, capítulo 8, eu abro a sua Bíblia aqui, versículos, vamos ver aqui, Amós 8, versículos 5 e 6, que vai dizer o seguinte, dizendo, isso o povo, quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Aqui estão praticando a corrupção. Aqui estão vendendo enganosamente, adulterando o peso da balança. No versículo 6, para comprarmos os pobres por dinheiro e necessitados por um par de sapato, e depois venderemos as cascas do trigo. Para vocês verem dessa situação que nós vemos nos dias atuais aí de assistencialismo, dá uma Bolsa Família aqui, outra ali, e a ajuda social é importante, não estou desmerecendo, é até mesmo uma forma de distribuição de renda, mas o grande problema é quando se transforma o social no assistencialismo, ou seja, mantendo o povo preso por causa de migalha, quando na verdade tem que se criar condições para que o povo venha poder se manter. E isso já acontecia lá no Antigo Testamento, na época de Amós, quando que não estavam nem preocupados mais em santificar o dia, guardar o sábado para o Senhor, buscar para o Senhor. E qual vai ser a consequência disso? No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, capítulo 36, versículo 21, capítulo 36, versículo 21, olha o que vai acontecer com esse povo, porque durante séculos eles deixaram de cumprir esse mandamento, de guardar o sábado, de descansar, de buscar no Senhor. Vai dizer o seguinte, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que 70 anos se cumpriram. Então, o cativeiro babilônico aconteceu, primeiro, por causa da idolatria do povo. Segundo,
por consequência dessa idolatria, abandonar a Deus, eles vão abandonar. Por que eles vão guardar o sábado? Por que eles vão cumprir o ano sabático? Por que eles iriam fazer as festas? Porque nessa época de Jeremias, Páscoa, festa dos tabernáculos, não estavam mais cumprindo, abandonaram. E se deixaram de fazer a festa era uma convocação solene em que se festejava na presença do Senhor. Eles não se alegravam mais no Senhor. Veio o juízo. 70 anos ficaram no cativeiro. E vão sair do cativeiro. Da idolatria, foram libertos. Mas a gente vai ver lá em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 13, versículos 15 e 17. Neemias vai chegar em Jerusalém, que Jerusalém estava destruída, né? Numa segunda leva, ele chega em Jerusalém e vai reparar o que estava, não só o templo, mas como o povo estava lidando. E aí ele vai verificar que nesses dias, olha só, no versículo 15, naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe a toda a mercadoria, que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Aí Neemias, o que ele vai fazer? E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazes profanando o dia de sábado? Vou prosseguir aqui, versículo 18. Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo o seu mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Neemias confronta os nobres, os poderosos de Jerusalém, e vai manter sua posição. Ele vai fechar as portas de Jerusalém, não vai deixar os comerciantes adentrarem. Depois vocês vão verificar nos versículos subsequentes. E vai avisar para eles: olha, vocês não insistam, porque não vai ter comércio nenhum nesse dia. Esse dia é santo ao Senhor. E se vocês insistirem, vocês vão ser açoitados. Acabou que, passado 3 semanas, não se tinha mais isso. Neemias vai restaurar essa guarda do sábado. Neemias vai fazer que houvesse essa restauração, porque o povo, mesmo após o exílio babilônico, da idolatria tinha sido liberto, mas da guarda do sábado, de buscar o Senhor, não. A gente vai agora passar para o tópico 3, que eu julgo de extrema importância para nós. É sobre a guarda do sábado no Novo Testamento. O que o Novo Testamento vai dizer sobre o sábado? E daí se faz importante nós lembrarmos, e isso é importante para entendermos isso, o papel do sábado no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Lembrando que o Decálogo, ou seja, a lei e os profetas, estavam em vigor no Antigo Testamento, foi dado para o povo. Eles estavam sendo regidos pela lei e os profetas. Tanto é que Jesus Cristo, em Lucas 16, vai dizer o seguinte, que a lei e os profetas foi até João Batista. Foram cumpridas até João Batista, que a partir de então é anunciado o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus Cristo vai dar uma nova interpretação da lei.
Jesus Cristo, aí se faz importante lembrarmos que Jesus Cristo veio para cumprir a lei e não para revogar a lei. Então, Jesus Cristo veio e cumpriu o sábado, sim. Jesus Cristo tinha esse costume. Lucas 4,16. Vamos abrir aqui em Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Isso aqui está mostrando que Jesus Cristo, as práticas judaicas que existiam à época, ele cumpria. Então ele foi no dia de sábado na sinagoga para a leitura das Escrituras. E foi nesse dia que ele leu a passagem que está em Isaías, como está aqui no versículo 18, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar um ano aceitável do Senhor. E mais à frente ele vai dizer que essa escritura, ele fala, essa escritura hoje se cumpre em mim, a ponto de fazer os escribas e fariseus a se escandalizarem, não entendendo ainda, nem conseguindo enxergar que Jesus Cristo é o próprio Deus na terra. Então Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei. E é citado, né, o dia de sábado. Porém, ele vai dar aqui uma nova interpretação sobre isso. No item 3.2, nós iremos ver que há acusações, né, sobre Jesus e seus discípulos. Quando a gente pega no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 22 em diante, Marcos capítulo 2, versículo 23 em diante. E aconteceu que passando ele num sábado, estão lembrando aqui, passando ele num sábado, pelas cegas, quem estava passando? Jesus, pelas searas. Os seus discípulos caminhando, começaram a colher as espigas. Os fariseus disseram, vês porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está aqui o cerne da questão. Jesus Cristo está interpretando a lei como deveria ser interpretada. Deus criou o sábado por causa do homem, não o inverso. E o que os fariseus, os escribas e fariseus, os doutores da lei estavam fazendo é ficando presos a rituais, a formalidade da lei e esquecendo do que era essencial à vida humana. E Jesus Cristo termina dizendo no versículo 18, assim o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Esse Filho do Homem aqui está com letra maiúscula, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor do sábado. E vai haver aí mais controvérsias. A gente vai ver Jesus Cristo curando no sábado. Quando a gente pega em Lucas, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Então, Lucas, capítulo 3, versículo 10 a 17. Versículo 10 ao 17.
ensinava no sábado, e ensinava no sábado das sinagogas. Quem estava ensinando? O Senhor Jesus Cristo. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor Jesus, e disse: hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as suas gloriosas que eram feitas por ele. Eles estavam tão presos à formalidade que era mais importante deixar de fazer algo, deixar de curar uma pessoa. Tanto é que ele vai citar ali que durante 6 dias você pode vir ser curado, mas no 7º não. Se você estiver enfermo, espera passar esse 7º dia aí e vem depois vai ser curado. Se não ficar curado, morre. Ou seja, a vida era menos importante do que a formalidade da lei. E Jesus Cristo está mostrando aqui qual era a essência desse sábado. Qual era a essência disso? E eles se perderam. A gente vai ver em Lucas 14, 1 e 6, a cura de um hidrópico. Jesus pergunta se era lícito curar no sábado. Aí nesse momento eles vão falar o seguinte, eles nem vão falar nada. Nesse momento, eles vão ficar mudos. E Jesus vai curá-lo. Em João, capítulo 5, versículo 1 e 9, e esse eu leio contigo. A cura de um paralítico no tanque de Betesda. Meu João está aqui, João 5. A gente vai verificar, e depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E aí aqui a gente vai ver versículo 8, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Tinha um paralítico no tanque de Betesda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E é importante frisar isso, aquele dia era sábado. Aí o versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Olha como as pessoas estavam presas à religiosidade. Tinha um homem que estava há 38 anos enfermo. E ele recebe um milagre, ele é curado. E ele toma a sua cama porque Jesus manda ele levar a cama. E o criticaram por ele estar levando a cama. Os fariseus criticaram a ele porque estava levando a cama. E Jesus Cristo vai curá-lo no sábado, mostrando que o sábado foi feito para o homem e não o inverso. E eles estavam invertendo esses valores. Jesus Cristo veio para dar uma nova interpretação à lei. E o que para nós é importante nesse momento? O que é importante desse mandamento para nossas vidas? É a sua essência.
é a gente entender que esse mandamento foi nos dado. Na verdade, Deus não nos deu uma obrigação. Deus nos deu um direito sagrado do descanso. Na nossa Constituição brasileira, é um direito consagrado e é um direito, é uma garantia colocada numa cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser abolida. O repouso semanal. O próprio homem reconhece isso que é necessário aí na sociedade secular, na nossa sociedade, reconhece que é importante esse descanso. E essa essência, nós temos que ter essa essência desse mandamento, que é um direito de descanso nosso e, acima de tudo, que é um dia para nós lembrarmos do Senhor, para nós santificarmos e separarmos para Ele. Na igreja primitiva, houve a mudança e nós hoje observamos o domingo. E por que isso? Por que o domingo? Primeiro, no Novo Testamento não existe nenhuma orientação, tanto nos evangelhos, como nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, de João, ou seja, em todos os livros do Novo Testamento, não existe nenhum direcionamento para a guarda do sábado, assim como não existe o direcionamento para a circuncisão, né? A gente vai observar, na verdade, que o culto principal na igreja primitiva era no dia de domingo. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, nós iremos ver lá, no primeiro dia da semana, cada um de vós, Paulo falando aqui aos Coríntios, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. Ou seja, já no domingo, é um domingo que eles se reuniam para adorar. Em João 21, vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E quando foi isso? Num domingo. Por isso os cristãos dedicam o domingo ao Senhor, lembrando da ressurreição de Cristo, lembrando que Ele foi ressurreto nesse dia, no dia de domingo. Quando olhamos em Atos 20, versículo 7, Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Foi nesse dia até mesmo que Cristo morreu e ressuscitou. Ele cai da sacada e Paulo vai realizar esse milagre. Foi quando? No primeiro dia da semana. A igreja estava reunida, Paulo estava reunido com eles no primeiro dia da semana. Em Romanos capítulo 14, esse versículo é importante, capítulo 14, versículos 5 e 6. E aqui, por certo, Paulo está em Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6, está dirimindo aqui desavenças entre cristãos judeus e cristãos não judeus, ou seja, gentios. Ele vai falar o seguinte, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque
dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Meu irmão, hoje nos dias atuais, existem denominações que guardam o sábado, que dedicam, em vez de dedicar o domingo, dedicam o sábado. Não compete a mim nem a você julgar isso, nem aquele que guarda o sábado também julgar a nós que guardamos o domingo. Há aquele que diga que se não guardar o sábado, não está salvo. Cuidado com essa afirmação. A salvação é um dom gratuito de Deus, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, é pela graça que nós somos salvos. Não é por práticas que nós fazemos. Mas se você deseja guardar algo, se fizer isso ao Senhor, é para a glória dele. Agora, se o outro não faz, você que não julgue. Paulo está mostrando isso aqui, né? E finalizando, em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, Paulo está escrevendo a eles e está falando o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então eu vou repetir novamente esses versículos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, e estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, meus irmãos, aqui Paulo está mostrando para aquele cristão que era judeu, que queria ainda guardar o sábado, que queria guardar o dia da lua, que queria guardar festa de tabernáculo. Ele era judeu. Paulo ia à festa de tabernáculo, não tinha problema. Ele era judeu, ele tinha suas raízes judaicas, mas ele não implementou, por exemplo, essas festas para a igreja. Ele não deu orientação da festa do tabernáculo para a igreja, festa das primícias para a igreja. Ele não deu nada disso. Por quê? Isso, como Paulo fala aqui em Colossenses, isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então não é a guarda de um dia. Deus estabelece que nós temos que ter aqui, eu estou concluindo já, o que nós temos que ter da essência desse mandamento do Senhor, da guarda do sábado, é que Deus deu acima de tudo para nós, primeiro, um direito de descansar, um direito de podermos ter um dia dedicado também, não somente à família, mas ao Senhor. Que você possa guardar isso. Que nós vivemos numa sociedade que nós precisamos de ter, e esse ter faz com que nós vendamos o nosso tempo. Cuidado, porque a folga no seu trabalho é importante. O tempo, você encontrar tempo para vir buscar o Senhor é importante. Se é no culto de domingo, talvez você trabalhe no domingo, e esse domingo que se dedica ao Senhor, você não possa estar na igreja. Mas você pode estar no dia de culto da sua igreja. No nosso caso, Azaf, nós temos o culto aqui terça, nós temos o culto de domingo, no culto de quinta-feira, nós temos o nosso culto online. Então, dedique, não diga que está cansado demais para vir à igreja, muito pelo contrário, você tem que descansar, e esse dia de descanso seu é de busca ao Senhor, de crer
que Ele é o Deus da sua provisão. Porque se você vende o seu descanso, se você não tem mais descanso, se você não dá mais tempo para Deus, você está dizendo para Ele o seguinte: eu não confio em Ti como Deus da provisão. Eu confio nos meus braços. Não. Faça um propósito com o Senhor de ter tempo para Ele. Que Ele vai honrar esse propósito, como Ele fez lá, fazia lá no ano do jubileu. Trabalhe, separe, porque eu vou dar 3 dias. 3 anos, no caso ali foram 3 anos de você colher sem plantar. Então, se você fizer o seu propósito com o Senhor, eu tenho a certeza que Ele vai te honrar. Honre primeiro ao Senhor. Dedique um dia para o Senhor. Quer seja domingo, que é o que nós colocamos aqui, mas se estiver trabalhando domingo, uma terça, uma quarta-feira que tenha culto pela manhã aqui. Eu estou falando especificamente para o povo da ZAF. E você que não é da ZAF, procure a sua igreja. Dedique tempo ao Senhor. A essência desse mandamento é essa. Esse dia de descanso. É você buscar o relacionamento. Esse sábado para o Senhor, esse dia para o Senhor, é um dia de relacionamento com Ele. Porque Ele quer o seu relacionamento. Ele quer que você o busque, que você o honre. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Tenha certeza, se você colocar em prática esse mandamento de buscar o Senhor, de descansar no Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai continuar sendo esse Deus de provisão na sua vida, na sua família. Termino orando pela sua casa, orando para que Deus venha te dar essa condição de você ter esse momento com Ele. E Ele vai dar. Depende de você querer ter esse propósito. Bondoso Senhor, soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento de podermos aprender a Tua palavra, Senhor, e podermos entender que é necessário o nosso convívio contigo, é necessário o nosso devocional, Senhor, é necessário nos dedicarmos um dia para Ti, o dia da semana, mas mais do que o dia, Tu queres, Senhor, o nosso relacionamento diário, Senhor. Tu queres, Senhor, que nós possamos estar sempre reconhecendo que Tu és o nosso provedor, que Tu, Senhor, é que provê tudo para nós, Senhor. Que nós possamos, acima de tudo, descansar em Ti, Senhor. Cuida dos Teus filhos, Senhor, que estarão, Senhor, estão vendo e ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Visita cada lar representado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.